Olá pessoal, neste vídeo iremos apresentar o nosso trabalho da disciplina de Melhoramento Genético, ministrada pela professora doutora Deise Lúcia Cardoso. Esse trabalho foi realizado pelos acadêmicos Brenda, Jonathan, eu, Caroline e Maicon. Vamos abordar o tema Melhoramento Genético na soja. Bom pessoal, então a gente começa falando sobre a história da soja no Brasil e como ela se tornou importante economicamente. Em 1882, a soja foi introduzida no Brasil, e na década de 40 que ela começou a ter uma importância econômica. No ano de 1949, o Brasil produziu em grande escala, então o país entrou nas estatísticas internacionais de produção de soja, e foi no ano de 1960 que a soja se estabeleceu como cultura de importância econômica, lembrando que, nessa época, 98% da produção era oriunda da região sul do país, que cultivava a soja no verão e trigo no inverno. O governo brasileiro tinha muito interesse nas propriedades que a soja poderia oferecer, tais como óleo, farelo, produtos comestíveis derivados das proteínas, produtos destinados à alimentação animal, adubos, entre outros. E em virtude disso que em 1975 foi criado um Centro Nacional de Pesquisa de Soja, que hoje é a atual Embrapa. Então, esse investimento em pesquisas e tecnologias para a produção de soja culminou no aumento das áreas de sojas plantadas no país e, é claro, no aumento da produtividade. Esse investimento possibilitou o desenvolvimento de cultivares que se adaptavam ao solo do cerrado, por exemplo. Então, a soja, que antes era concentrada na região sul do país, se expandiu para outros estados, que hoje até superam os estados pioneiros no que se trata de produção de soja. Dentre os produtos mais exportados do Brasil, a soja se encontra em primeiro lugar. O Brasil é considerado o segundo maior produtor de soja no mundo. Aqui trouxemos uma tabela com uma previsão para a produção de soja em milhões de toneladas. Essa tabela é a nível internacional e mostra que o Brasil estará no topo para a safra de 2019-2020, produzindo 126 milhões de toneladas de soja. A realidade é que até agora a Conab publicou os dados de que o Brasil produziu 120 milhões de toneladas de soja. Então, esses dados podem ser atualizados até setembro de 2020, e aí sairá o resultado que o Brasil alcançou o primeiro lugar de produção de soja no mundo em 2020. Então, como já dito, a produção de soja se expandiu para outras regiões do país, e hoje a região centro-oeste é a maior produtora de soja do Brasil. Mato Grosso é o estado que se destaca, sendo o maior produtor de soja, deixando Paraná e Rio Grande do Sul em segundo e terceiro lugar. Aqui trouxemos uma tabela com os dados de produção em 1.000 toneladas de soja no Brasil em janeiro de 2020, fevereiro de 2020 e para a safra de 2018-2019. Os dados variam um pouco e os 3 estados que se destacam são os mesmos, sendo Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, essa expansão de soja para outras regiões do Brasil potencializou muito a produção do vegetal e hoje o país é considerado o segundo maior produtor de soja no mundo. Dando continuidade, a gente vai falar aqui sobre aspectos botânicos da soja. Classificação botânica, ela é do reino Plantae, superdivisão Spermatophyta, divisão Magnoliophyta, classe Magnoliopsida, subclasse Rosidae, ordem Fabales, família Fabácea, da subfamília Faboidae, gênero Glycine e espécie Glycine max. A soja ela é herbácea e usada na produção de grãos. É considerada uma planta anual de grande importância econômica. Nos comércios de semente, as suas cultivares apresentam ciclos que variam conforme a região, manifestando diferente época de plantio, que vai do precoce aos mais tardios. Ela apresenta uma grande variabilidade em características morfológicas. Embora haja variabilidade genética e a influência do ambiente, a soja ainda possui características morfológicas que se destacam na espécie. O seu sistema radicular ele pode chegar até 1,8 metros de comprimento, onde a maior concentração das raízes fica na profundidade de 15 centímetros. Ela apresenta um sistema radicular axial
sendo definida como difuso, devido à raiz ser um pouco desenvolvida, constituindo um eixo principal que apresenta muitas raízes secundárias. As raízes da soja apresentam uma associação com bactéria do gênero Bradyrhizobium para realizar a fixação de nitrogênio. O caule ele é classificado como herbáceo ereto, pubescente e ramificado, e pode apresentar crescimento determinado, semideterminado e indeterminado decorrente do ápice principal do caule da cultivar. As suas folhas apresentam diferença de cor que oscila do verde claro ao verde escuro. Algumas plantas mudam o tipo de folha durante o seu desenvolvimento. Na cultura da soja, ocorre essa mudança tendo três tipos de folhas, que são as cotiledonares, que são as iniciais, as unifolioladas, que são as folhas simples, e por fim as folhas trifolioladas, ou compostas, que permanecem até o fim da cultura. As flores da soja completa ou perfeita e apresentando cores distintas que podem ser brancas ou roxo, que varia conforme a planta. As flores podem correr nos agrupamentos em ramos terminais ou axiais. Essas flores possuem diâmetros de 3 a 8 milímetros. A abertura floral ela já ocorre geralmente logo após a autofecundações em condições favoráveis à temperatura e umidade. O período de floração vai ser influenciado pelo fotoperíodo, ou seja, a necessidade de horas de escuro e luz para florescer. Geralmente a floração ocorre quando a planta apresenta de 10 a 12 trifoliadas. A soja ela é um legume com fruto que é normalmente chamado de vagem. A vagem apresenta uma forma achatada e que pode atingir a 7 cm de comprimento por 2 de largura. Essas medidas da vagem variam conforme o ambiente em que se encontram e as informações genotípicas. Sua produção pode chegar de 400 grãos por planta, tendo na maioria das cultivares de 2 a 3 sementes por vagem. A vagem apresenta diferentes cores no decorrer do ciclo, indo do verde até a cor mais escura. As sementes são lisas e pode pesar até 0,2 gramas. A soja se divide em duas principais fases durante o seu ciclo, que são a fase vegetativa, que tem o início na germinação, indo até o início do florescimento, e a fase reprodutiva, que inicia no florescimento e vai até a maturação fisiológica dos grãos. Sobre o seu sistema de reprodução, a soja é uma planta autógama e cleistogâmica, ou seja, ela geralmente apresenta taxa de autofecundação acima de 95%. No caso da soja, essa porcentagem é maior, podendo chegar até 99%. E sua flor só abre quando já autofecundada, de forma natural, através do processo físico, químico e biológico. Na hibridação artificial, a marcação fenotípica é feita através de observações da cor do hipocótilo. Os órgãos reprodutores feminino e masculino são protegidos pela corola. Bom dia, meu nome é Jonathan. Eu, dando continuidade, irei falar sobre o centro de origem. A soja teve origem no continente asiático, numa região chamada Antiga Manchúria, localizada na China. Os ancestrais da soja acreditavam que ela era de produção rasteira, porque ela se dava por conta das margens de rios. Sua evolução começou devido ao cruzamento natural de soja selvagem, que ao ser domesticada pelos chineses foram sofrendo melhoria. Nessa antiga civilização chinesa, a soja, juntamente com outros grãos, era considerado as principais fontes de alimentos, sendo considerado um grão sagrado. Quando se plantava soja naquela época, desde a época da semeadura à colheita, eram feitas cerimônias. Dando continuidade, no final do século XV e no início do século XVI, os europeus levaram a soja para o seu continente para a obtenção das sementes, e com isso vão fazendo condições de experimentos, e esses dados foram divulgados através de artigos científicos de produção da soja. E a soja começa a ganhar importância por volta do século XVIII ao século XIX, como os países como Japão, Coreia e Europa, chegando nos Estados Unidos, Canadá e Argentina após a Primeira Guerra Mundial. Então, nos Estados Unidos
em 1941, eles comercializavam as forragens. Aí com a introdução da soja, a soja começa a ganhar destaque e diminui a produção de forragens e aumenta a produção de soja no país. A soja chega no Brasil em 1882, com a introdução na Bahia. Porém, as condições climáticas do estado da Bahia não favoreceram o seu desenvolvimento. Não se teve grande êxito. Somente em décadas depois que foi introduzido no Rio Grande do Sul, se teve êxito. Agora eu vou falar sobre banco de germoplasma. A soja, por ter uma grande variabilidade genética, para não se perder essa variabilidade genética com o tempo, com o lançamento de novos cultivares, para ter a autossustentabilidade da cultura da soja, é necessária a ampliação do seu conjunto genético. Aí são armazenados em bancos de germoplasma para uma possível utilização em melhoramento genético. Uma característica que ele seja utilizada. Os bancos de germoplasma contêm maior biodiversidade de materiais genéticos, sendo usado para o desenvolvimento de novos cultivares. E o banco de germoplasma também tem como finalidade a proteção contra a erosão genética, que não se perca essas características de cada cultivar com o tempo também. Segundo alguns dados do International Plant Genetic Resource Institute, IPGRI, demonstra que existe mais cerca de 170 mil acessos da cultura da soja, sendo que a maior coleção de soja do mundo está localizada na China, com 32 mil acessos. E o segundo maior é os Estados Unidos, com cerca de 20.605 acessos. A soja apresenta reprodução sexuada autógama. Os acessos apresentam linhagem pura. Para armazenar no Brasil, não há banco de germoplasma específico. Porém, existe a Embrapa Soja, se for necessário armazenar em curto prazo. E se for necessitar armazenar soja em longo prazo, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologias onde fica armazenado. Agora eu vou falar sobre o melhoramento da cultura. A expansão da área cultivada está aumentando cada vez mais porque há uma grande demanda desses grãos, com o aumento do melhoramento genético, adaptação de cultivares, há um grande aumento de demanda desses grãos e com isso o melhoramento genético está em constante desenvolvimento. Com isso tem aumento da grande variabilidade genética com lançamentos de cada cultivar. Para fazer o lançamento existe um método tanto tradicionais como pode ser por método de seleção massal ou teste de progênie, para se obter cada característica atendendo à necessidade de cada região ou país para possíveis lançamentos. Metodologia de melhoramento. O melhoramento da soja visa desde as características agronômicas desejáveis, tais como resistência de danos mecânicos, que é a capacidade do grão resistir aos danos mecânicos, de alto desempenho germinativo para um teste de vigor, propriedade de tegumentos, que são permeabilidade da parede da vagem. Com isso, visa também alto rendimento que a soja tem de produzir grãos, uma linhagem que seja específica para que seja resistente a pragas e doenças de cada determinada região, a adaptação da cultura da soja desde lugares onde há poucas chuvas, e o tamanho da semente que terá uma grande rentabilidade no final da colheita. O avanço da tecnologia do melhoramento genético expandiu a área de produção de soja e a utilização de linhagem precoce em precoce vem ganhando destaque nos interesses agronômicos. O uso de linhagem precoce em precoce permite a instalação de rotação de culturas, diminuindo a degradação física, química e biológica do solo, assim garantindo maior lucratividade aos produtos.
O uso dessas linhagens reduz o custo de produção e minimiza os impactos causados por fatores bióticos e abióticos. Fatores abióticos, como o estresse hídrico observado na figura à esquerda, e fatores bióticos, como doenças de final de ciclo. Um exemplo é a mancha parda, observado na figura à direita. Desde que a ferrugem asiática chegou no Brasil na safra de 2000 e 2001, se tornou um desafio para os trabalhos de melhoramento genético. O desafio está em produzir cultivares e sementes com tecnologia agregada à resistência à ferrugem, com o objetivo de diminuir os custos de produção a nível econômico e a redução de utilização de defensivos agrícolas. A dificuldade enfrentada pelos estudos de melhoramento é que o número de genótipos resistentes à ferrugem no Brasil é extremamente pequeno. Como o fungo pode desenvolver diferentes raças, a resistência vertical não é duradoura, podendo ser quebrada em um curto período, pois a doença possui variabilidade genética. Para identificar os genótipos tolerantes, deve-se observar aqueles que, mesmo na presença de um estresse severo de doença, atingem a produtividade a níveis aceitáveis economicamente. Além das identificações de genótipos tolerantes, os estudos de mapeamento com marcadores moleculares podem ser úteis. A obtenção de cultivares pode ser em curto, médio e longo prazo. Em médio e longo prazo é feita a identificação de novas fontes de gene resistente. A curto prazo é mais adequado encontrar cultivares com resistência vertical, pois permite a transferência do gene RPP2 e RPP4 para cultivares de elite através de retrocruzamento, como é mostrado na figura. Com a combinação desses genes no mesmo, é possível reunir a resistência vertical e a tolerância parcial. Resultados mostraram que ambos os genes contribuem para a resistência, afetando características como cor das lesões, número de urédias por lesões e a frequência das lesões com urédias, de modo não aditivo. Características relacionadas ao desenvolvimento da infecção não foram influenciadas por esses genes. A primeira soja transgênica ARR foi desenvolvida em 1905 nos Estados Unidos. Suas sementes apresentavam tecnologia tolerante ao glifosato. Diferentes espécies de agrobactéria possuem o gene CP4-EPSPS no seu DNA que lhe confere tolerância ao glifosato. Esse gene é inserido na planta de soja para formar a soja RR. Na planta, o gene produz proteína que apresenta resistência ao glifosato. Em 1998, chega a primeira variedade de soja transgênica no país. Em 1999, é criada uma liminar que determinou a proibição de plantio de soja transgênica. De 1999 a 2003, a soja transgênica ilegal vinda de países vizinhos é plantada em larga escala. Em 2013, o plantio de soja transgênica é legalizado no país. Bom, então aqui trouxemos o exemplo de uma cultivar de soja transgênica. Ela foi desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa em parceria com outras instituições. Ela é indicada para os estados de Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Apresenta características de crescimento determinado, coloração de flor roxa, chega até 83 centímetros de altura, florescimento de 58 a 63 dias, ciclo total de 115 a 145 dias, período juvenil longo, deiscência de vagem resistente, é resistente a doenças. Então, todas essas características são desejáveis, prometem minimizar o custo de produção e, é claro, aumentar a rentabilidade para o produtor. Então, o aumento da população mundial impulsionou também o aumento da produção de soja, e uma ferramenta fundamental para atender essa demanda foi a chegada do melhoramento genético, que potencializou os aspectos econômicos e sociais no mundo. Pessoal, essa foi a nossa apresentação. Vamos ficando por aqui e muito obrigada a todos pela atenção.